Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente encontro para todos nós, para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, que essa mesma bênção, essa mesma luz, essa paz que está aqui, possa chegar também até você. Fica com a gente até o final, tá bom? Vamos lá. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós nos colocamos na Tua presença, na Tua bondade, na Tua luz. Rogamos mais uma vez que nosso amado irmão esteja conosco, nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, nos auxiliando, nos instruindo com toda a vossa caravana de caridade e de bondade. Que assim seja. Avança para águas mais profundas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, nós já tratamos desse evangelho em outra oportunidade, já vimos alguns pontos desse evangelho em outra oportunidade, mas por que ele volta? Né? Por que ele volta? O que será que ainda não vimos que há necessidade que ele retorne para nós? Primeiro, o texto fala que Jesus estava na margem do lago de Genezaré, mas ele começa já o título, salve Deus, ele começa
já o título com verbo de movimento. O título já é um verbo de movimento, que é o que eu tenho falado sempre. Mova-se. Então, Jesus estava na margem do lago e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas. Então, haviam pescadores. Havia naquele lugar pescadores. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as suas redes, ou seja, já tinham pescado, já tinham passado a noite na pesca. Tanto é que fala, subindo numa das barcas, que era de Simão. Alguém lembra quem era Simão? Quem era Simão? Quem era Simão? Nossa. Ah, lá em Simão, não. Eu vi, ele estava lá em Simão, não. Onde que fica esse lugar? Lá em Simão, não, também não. Quem era Simão? Você tinha obrigação de saber quem era Simão. E você de verde tinha obrigação de saber quem era Simão. Porque Simão era Pedro. Ah, entendeu? Simão, lembra do Levi? Lembra do Levi? Que quando o mestre encontrou com ele, deu um novo nome a ele. Qual foi o nome? Mateus. Não lembra, né? Lembra agora de Simão? Então, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Pedro é o Simão. Vida nova, nome novo, tudo é novo. Então aqui nós estamos falando do apóstolo Pedro, que até então, enquanto pescador, era apenas um Simão. Então esse pescador, olha lá, Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Subindo das barcas que era de Simão, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem. Sentou-se na barca e ensinava as multidões. E esses pescadores ficaram olhando. Jesus subiu numa barca que não era dele, era de Simão. Ou seja, Simão permitiu que ele usasse a barca para ensinar aquela multidão. E depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, quando ele acabou de dar o ensinamento dele, o mestre falou a Simão: avança para águas mais profundas. Mas até então, o que eles disseram, mestre? O que ele disse, mestre? Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Aqui vem uma energia de fracasso. De frustração. Um pescador que vive da pesca, não é? Passou a noite inteira naquele mar escuro, tentando buscar o seu sustento, tentando ter êxito na pesca, e infelizmente no amanhecer ele está bastante desanimado. É como você sair de casa, principalmente um autônomo, né? E não conseguir vender nada, não conseguir fazer caixa nenhum naquele dia, e você depende exatamente daquele trabalho, daquela situação. Então,
esses pescadores, eles estavam com uma sensação de fracasso essa noite. E eu acho que como todos, né, que têm compromissos a pagar, né, nós mesmos quando nos enrolamos, né, ou quando ficamos numa situação desafiadora, muitos aí já perdem umas horinhas ou noites de sono. É ou não é? Também não seria diferente a vida desses homens. E aí ele fala: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Demonstra até um tanto de cansaço já, né? Mestre, nós já trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, opa, aqui começa o sinal da obediência. Eu sei que não tem peixe aí. Nós passamos a noite inteira. Sabe quando as pessoas já estão em momentos da sua vida sem esperança? Esses homens representam a cada um de nós quando muitas vezes já estamos sem esperança, desanimados. E entre os mortais, qualquer um de nós já passamos por isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando você olha para aquele mar e não vê saída, quando você olha para a situação e não vê resultado, mas em respeito à tua palavra, à tua orientação, se fosse por mim eu não iria, Senhor. Mas como o Senhor está falando, eu confio em vós, né? E em obediência eu vou lançar a rede. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram 2 barcas. Então, quer dizer que a obediência garante a providência. Vamos trazer isso por linhas menores. Quantas vezes você deixou de ouvir a sua intuição e se deu mal? É como se a gente pagasse para ver, né? Ah, não, é coisa da minha cabeça. A gente não consegue ser obediente nem à nossa própria intuição. Olha que maluco. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Ah, eu acho que eu estou vendo coisa onde não tem. É ou não é? A gente não fala isso? Isso em relação a tudo, inclusive às pessoas. Às vezes a gente paga para ver, né? A gente paga para ver, está pedindo. Mas graças à obediência, assim teve a divina providência. Pai, que eu não entendi, toda vez que a gente se coloca na situação de obedientes àquilo que a gente acredita, obediente à tua intuição, obediente aos sinais. Eu não estou falando aqui de obediência religiosa, no sentido que os membros devem ser cordeirinhos. Nós já vimos esse filme. E eu volto a falar, a religião que não liberta não é religião. A religião que não liberta não é religião. Não somos gados, não somos rebanhos. Mas é uma obediência até mesmo aos seus princípios.
todas as vezes que você feriu os seus princípios, você se deu mal. Todas as vezes em que você ferir os seus valores, você se dará mal. Começando por perder a noite de sono. É maluco isso. Não precisa nem ninguém ficar indicando, a nossa própria consciência nos açoita. Olha, o Pedro, que agora eu vou usar Pedro, vou colocar aqui. Essa casa, então, teriam 3 Simões, né? Simão 1, lá de Catanduva, né? Simão 2 e agora o Simão 3. Hã? Ah, e tem o Pedro, verdade, tem o outro Pedro. 4 Simões, né? Já virou uma encruza. Ah, meu Deus. Será, meu Deus? Então, um sinal, já é um sinal aí. Então, quando a gente percebe que Pedro aceitou, quando a gente percebe que ele obedeceu, quando ele percebe que ele ouviu, veja bem, quem era o pescador? Quem era o pescador, gente? Simão. Simão era o pescador. Ele não poderia olhar para o mestre e falar assim, então você vai querer me ensinar a essa hora da manhã como pescar? Não é? E quantas pessoas dentro da sua tolice, da sua arrogância, da sua falta de humildade, de simplicidade, por ocuparem certos postos, posições ou profissões, se acham os deuses daquilo, meros idiotas. Porque o Simão, ele teria toda a autonomia, autoridade, sei lá o quê, e conhecimento de causa, para olhar para o mestre e falar, para de conversa, senhor. Eu conheço o mar, nós passamos a noite inteira, eu sei aqui onde você joga a rede, onde você não joga. É ou não é? O cara conhece. A verdade é que este homem, o que o mestre viu nesse homem, além da obediência, foi humildade. Foi simplicidade. E foi confiança. Olha, em respeito à tua palavra, eu vou jogar. Porque por mim eu já enrolava essa rede e ia embora agora. Então, a gente precisa observar estas características ou essas qualidades. Quando a gente está de frente do mar da vida, além da obediência, nós precisamos trazer esses elementos. Obediência, simplicidade, humildade, não é? Quando a gente não traz, pode ver que a graça não acontece. Uma outra questão interessante desse evangelho, o que fez os pescadores voltarem para o mar, para o lago? O que foi que fez eles voltarem para o lago, para a pesca? Me ajude? O que foi que fez? A palavra do mestre? Foi a palavra? Avança para águas mais profundas. E a pergunta é, quando você está nessa situação, seja de desânimo ou sensação de fracasso, o que é que faz você voltar para a pesca, para o mar, para o lago? O que é que te reanima e que te coloca novamente
no seu papel de pescadores, de pescadoras, de curadores, de curadoras. Como? De onde está vindo? A fé. Muito bem. Então eu posso dizer que Simão creu. Simão teve fé. Não é? O que mais te faz voltar? A confiança no Mestre te faz voltar? A confiança que há um Deus, Criador de todas as coisas, seja com qualquer nome que queiram dar a Ele, mas que nós não estamos soltos e existe criatura, mas existe Criador também. O que está faltando para você avançar? Será que estamos navegando e pescando de modo superficial? Será que algumas coisas para serem mudadas na minha, na tua, na nossa vida, nós também não precisamos avançar para águas mais profundas? É a mesma coisa que o mestre falasse: meu filho, se joga! Vai! Não tenhas medo! E ele fala isso aqui: não tenhas medo! Se joga. Se ainda havia alguma dúvida dentro dessa cabecinha, esse evangelho vem aqui para te dizer: se joga, avança para águas mais profundas. Não tenhas medo. Sou eu, o Senhor, que te falo, o Mestre. Não tenhas medo. Eles vieram encher as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Lembra daquele soldado, daquele centurião, que a filha estava doente, lembra? E que ele procurou o mestre: Senhor, minha filha está doente, lá. E o mestre disse: vamos até lá. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha morada. Mas se o Senhor dizer uma só palavra aqui, eu sei que minha filha será curada lá. Porque quando eu dou a ordem a um dos meus soldados, ela é cumprida mesmo à distância. Simão teve essa mesma reação que esse centurião, de não se sentir digno de estar na presença do mestre. Quantas vezes a gente se coloca na situação, no alto flagelo, naqueles sentimentos de culpa, e distanciamos Deus de nós mesmos. Nós passamos tantos anos aprendendo sobre um Deus julgador. Lembra aquela piadinha que eu conto sempre? A mãe falava para a criança: Juninho, não sobe na árvore que Jesus não gosta. Juninho descia emburrado. Juninho, não corre, Jesus não gosta. Juninho, não faz isso, Jesus não gosta. Juninho, sei que lá, Jesus não gosta, Jesus não gosta, Juninho. Aí um dia chegou a sexta-feira santa, né? Ela falou: Juninho, vai tomar banho, coloca a roupa que eu já deixei separada, que hoje nós vamos na procissão, que é o enterro de Jesus, da morte de Jesus. Aí ele falou: ufa, ainda bem que esse cara morreu. Né? É um Jesus que nada pode. Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que crenças limitantes que cresceram conosco dentro das nossas cabeças, das cabeças dos nossos pais, dos nossos avós, passando e maculando geração por geração. Que Deus cobra, que Deus vinga, que Deus dá, que Deus. Apenas para manter as pessoas dentro de um quadrado de paredes chamado de instituições religiosas.
A religião que não liberta não é religião. Lembre-se sempre disso. A religião que não liberta não é religião. Que bom que você veio hoje aqui. Mas se você não viesse, Deus continua sendo Deus. Você fez a sua oração hoje de manhã? Que bom, não fez? Deus continua sendo Deus. Olha que maluco. Deus vai ser sempre Deus. Você fazendo, você não fazendo. Mas e se eu fizer? Não, aí eu ganho, mas eu ganho enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto ilumino a minha alma, alimento a minha alma. Sou eu que ganho. Eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para melhorar. Eu estou aqui para avançar, para evoluir. E cada um de nós é assim. Então, Pedro não se sentiu digno de estar na presença desse homem, do mestre. E muitas vezes, tem gente que se sente pior que o cocô do cavalo do bandido. Achando quantas pessoas eu já não atendi. Falando até de tirar a própria vida. Ou que a vida perdeu o sentido, está cinza, está sem graça, está sem sabor, sem entusiasmo, sem ânimo, sem coragem, sem colorido. Inúmeras. Que pena, não sei como é se sentir assim. Também não quero me sentir assim, mas é um sofrimento total. Posso garantir que é um sofrimento, não é? Pedro não se sentiu digno de estar na presença naquela hora, mas tem gente que não se sente digno de estar aqui, não vê mais motivos para estar aqui. E é muito triste isso. Quando Pedro se prostra ao chão, atirou-se aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta de mim. É que o espanto se apoderara de Simão. E todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de ver, eles presenciaram o milagre. Olha só, eles presenciaram o milagre. Agora eu vou fazer uma pergunta. Havia peixes no mar ou não havia peixes no mar, gente? Se eles já tinham pescado a noite inteira. Quem acha que havia peixes no mar? Ninguém acha. Você acha que havia? Quem acha que não havia peixes no mar? 99%, só você, viu, Fausto? 99% não acha nada, olha que legal. Interessante. Aí, milagre, né? Havia peixes no mar? E aí, gente? Uns estão dizendo que sim. Para decidir, havia peixes no mar? Não havia peixes no mar. Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Pai, mas então, se não havia peixes no mar, o que aconteceu? Foi um milagre? Foi um milagre. Agora a pergunta é: quando é que o milagre acontece? Quando eu tenho a obediência e quando eu me movo, quando eu faço a minha parte. O milagre, ele é a junção deste com este. O milagre, ele tem duas partes, dois pedaços. O milagre é como um caroço que junta essa parte com essa e ele fica inteiro. O milagre não acontece só pela ação do mestre. O milagre acontece cada vez que um de nós, em uso da nossa fé, da confiança, do acreditar, se move, se coloca a serviço, se coloca em movimento. Olha que interessante.
se esses homens não saem do lugar e não avançam, teria milagre? Não. Não é? Se eles ficam no mesmo lugar, dobrando a rede, frustrados, guardando, amarrando o barco ali, não tem milagre. Então, muitas vezes não basta só o querer de Deus. Entende isso? O seu querer é fundamental. É aí que a graça acontece, que o milagre acontece. Porque muitas vezes a gente coloca tudo nas mãos de Deus e não fazemos a nossa parte. Eu quero um milagre, só que eu não quero fazer a minha parte. Eu quero que as portas se abram, mas eu não faço a minha parte. Eu quero que muda, mas eu não faço nada que é a minha parte. Eu fui lá, passei com a entidade, tomei um benzimento, ela falou que eu vou conseguir, só que eu também não fui atrás. Vai dar certo a entrevista, só que eu não fui no dia da entrevista. Eu estou fazendo acompanhamento com o médico espiritual. Não vou ficar tomando essa aguinha de garrafa. Entende essas coisas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, precisamos fazer a nossa parte. E a de lá, pai? A de lá você pode contar sempre. Sempre, de cabo a rabo. De baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de trás para frente. Com Deus, você pode contar sempre. Faça a sua parte. E ele termina dizendo que Tiago e João, que eram irmãos, de novo, né? Filhos de Zebedeu. Lembra do Zebedeu? Já falamos do Zebedeu, tem cada nome, né? Tá aí um nome bom, se tiver alguma gestante aí. Para não colocar. Para não, né? Zebedeu! Você pensou? Moleque fazendo arte, subindo nas coisas, quebrando tudo. Até se acabar de falar o nome dele, ele já quebrou o armário inteiro. Zebedeu! Você chama ele só de Zé, eu chamo ele só de Deus. Deus, sai daí. Que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Até eu ficaria, né? Mamãe também acha. Primeiro, não me chamar de engraçadinho. Eu falei, mamãe também acha. Primeiro, que não tinha peixe, né? Segundo, que o que fez o milagre foi a junção da mão do mestre e do mover-se, do acreditar de Simão. Jesus, porém, terminando, disse a Simão: não tenhas medo. Gente, leva essa frase para você hoje. Não tenhas medo. Se você estiver em qualquer situação, seja qual for, de qualquer ordem, escuta isso, não tenhas medo. Quem cuida de ti não dorme, quem te vigia não esmorece. Quem cuida de ti, que te ama, não vacila. Você é criatura, filha do Criador, filho do Criador. Você não está só, não tenha medo. Ainda que muitas situações tentam te intimidar, tentam te colocar para baixo, na situação de fracasso, de frustração, né? E aí ele termina dizendo: então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Por quê? Porque o mestre disse a eles: eu vos farei pescadores de homens, curadores. Ser pescador de homens, pescar almas, pessoas para um caminho de luz,
é ser curador. Né? Então ele deixou de pegar peixe no lago e foi buscar almas no grande mar da vida, da existência. Eu desejo que você coloque novamente o seu barco em alto mar. Se você teve alguma atitude, alguma situação de desânimo, eu imploro, não desista. Coloque o seu barco a navegar novamente. Jogue as suas redes, você vai ser surpreendido, surpreendida. Eu posso te garantir isso por vivência, por experiências. Que vem bênçãos e coisas da onde você nem imagina que poderiam vir, que poderiam acontecer, e está ali. Na hora certa, o Mestre colocando no seu caminho, nas suas mãos, diante dos teus olhos, mais um milagre. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, eu nunca imaginei que essa porta poderia se abrir. Ou, o milagre ao contrário. Meu Deus, eu nunca imaginei que um dia essa porta se fecharia. Ah, que bênção, que alívio. Há milagres também em portas que fecham. Se alguma porta fechou, não olhe isso como um fracasso, mas olhe também como uma grande oportunidade de bênção. Fechou porque não era o momento, porque não era o melhor, porque lá na frente não ia. Fechou. Que nós possamos entender essa grandeza e esse jeito maluco de Deus agir na nossa vida, né? Mas avancem para águas mais profundas. Não tenham medo. Que assim seja. Obrigado. Vamos nos preparar para nosso agradecimento, para a nossa oração. Deus Pai, Senhor de todas as coisas, ajuda-nos a mover o nosso barco novamente para o alto mar. Cada um de nós queremos avançar em águas mais profundas, descobrir os tesouros, as maravilhas, os peixes, a beleza do alto mar. Que as ondas, as altas ondas, que são desafiadoras, não nos intimidem. Que as altas ondas não nos engulam. Que as altas ondas não nos façam perder a direção. Sim, Senhor. Cada um de nós colocamos hoje nas tuas mãos a necessidade da força para o leme, para o remar de nossas vidas. Nós confiamos na tua palavra. Eu desejo que esse evangelho de hoje tenha trazido algumas respostas para você de forma individual, tá? De forma única, né? Vamos agradecer, podemos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Agradecer pelo dia de hoje, por tudo que nós vivenciamos hoje. Agradecer ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, para que retorne às suas moradas, a sua caravana do bem, da caridade, deixando paz entre nós, deixando luz nos nossos corações. Que assim seja. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Sim, sim.